Buenas noches, Frei. Buenas noches, Frei. Estaba comentando que es una alegría muy muchas tareas, pero ahora podemos platicar algo del tema. Sim, Frei, pode seguir. É sempre um momento especial quando a gente se encontra como agora. Sempre é um momento muito especial quando nos encontramos, por exemplo, como agora. Agora, hoje, de maneira muito especial, Pero hoje, de maneira muito especial, onde queremos falar de Jesus entre nós, que queremos falar de Jesus entre nós. então ele deve estar entre nós, senão não tem sentido. Então, é necessário que esteja entre nós, senão não há sentido. E como fazer para ele estar entre nós? E como hacemos para que Ele esteja entre nós? Cada um tem que fazer a sua parte. Cada quem deve fazer sua parte. Cada um deve deixar todas as preocupações no lado. Todos devem deixar de lado todas suas preocupações. Deve se tornar presente na sala. Deve tornar-se presente nesta sala. Não só fisicamente, mas também com corpo e alma. Não somente fisicamente, mas também, principalmente, com seu corpo e sua alma. Ser realmente livre de todas as outras preocupações. Estar, de hecho, livre de todas as outras preocupações. Porque Deus quer falar para nós nesta noite. Porque Deus quer nos falar nesta noite. Se você não está ligado, como? Pero se você não está conectado, como vai ser isto? Muitas vezes eu quero telefonar para alguém e não atende. Muitas vezes quero marcar a alguém, pero não me contesta. E Deus quer comunicar-se constantemente conosco, mas Deus se quer estamos. e Deus quer comunicar-se constantemente com nós, pero Então vamos fazer a nossa parte, cada um. Então, cada quem vamos fazer nossa parte. Cada um se coloca totalmente à disposição de Deus. Cada quem ponga-se totalmente à disposição de Deus. Voltamos 40 anos atrás. Volvemos há 40 anos atrás. Eu era mais jovem do que hoje. Eu era mais jovem que hoje. Foi transferido para uma paróquia Nossa Senhora da Glória em Guaratinguetá. Eu fui transferido para uma paróquia em Guaratinguetá, a paróquia Nossa Senhora da Glória. Era padre novo e não tinha nenhuma experiência. Era padre jovem e não tinha nenhuma experiência. Então, a única coisa, eu disse para o povo, vamos viver o Evangelho. Então, o único que dije ao pueblo foi, vamos viver o Evangelho. Domingo, no sermão, eu contava a minha experiência, como eu tinha vivido o Evangelho durante a semana. En el domingo, en la misa, en la homilía de la misa, yo compartía con todos cómo había vivido el Evangelio, la palabra, durante la semana. E algumas pessoas começaram também a viver e contar também as experiências. E algumas pessoas também começaram a viver e contar também suas próprias experiências. E assim, devagarzinho, criou-se um pequeno grupo que sempre se encontrava para contar a experiência do Evangelho. E assim, despacito, se criou, começou um grupo de pessoas que se encontravam para viver o Evangelho e depois compartilhar as experiências.
E entre nós crescia sempre mais o amor recíproco. Y entre nosotros crecía siempre cada vez más el amor recíproco. Porque Jesus, no seu Evangelho, diz: amai-vos uns aos outros. Porque Jesús había dicho en su evangelio, ámense los unos a los otros. Ele diz: eu vos dou um mandamento. Ele disse, les doy un nuevo mandamiento. É uma obrigação. Eu mando. Es una obligación. Yo les mando. E nós tentamos viver assim. Y nosotros intentamos vivir así. E experimentamos a presença de Jesus entre nós. Y experimentamos la presencia de Jesús entre nosotros. Deu uma alegria tão grande, você não tem ideia. Nos provocó, nos dio una alegría tan grande que ustedes ni tienen idea. Uma vez eu lembro, estávamos na capela, um grupo pequeno. Una vez yo me acuerdo que estábamos en una capilla, era un grupo pequeño. Depois dizíamos: esta vida o mundo inteiro tem que conhecer. Y comentávamos entre nosotros, esta vida el mundo entero debería conocer. Porque era uma alegria que não tinha como explicar. Porque era una alegría que nosotros no tenemos palabras para explicar. E assim começamos crescendo e vivendo entre nós este amor. Entonces empezamos a crecer y vivir entre nosotros este amor. E depois alguns, como Nelson, Lúcia, Raci, Anderson, Luiz, eles diziam: nós queremos consagrar nossa vida para Deus. Y de hecho algunos se acercaron más y decían, era Nelson, Iraci y otros que decían, nosotros queremos consagrar nuestra vida a Dios. E assim foi feito. Eles fizeram a congregação nas minhas mãos. Y así fue hecho. Ellos hicieron su consagración por mis manos. E esta vida entre nós, todo mundo observava e disse: estes jovens são diferentes. Y todos los demás nos observaban a nuestro grupo y decían, estos jóvenes son diferentes. E um dia, o cardeal, que era o bispo responsável da nossa diocese, cardeal Aloysio Loscheider, Y entonces el cardenal Aloysio Loscheider, que era el obispo encargado de nuestra diócesis, e ele me chamou e disse: Frei, você tem que fazer alguma coisa para esses jovens. y él me dijo, Frei, tú debes hacer algo para estos jóvenes. Eu disse para ele: mas eu não tenho vocação para fundar coisa. Pero le contesté, yo no tengo vocación para fundar algo. Ele falou: você é franciscano e quando está velho, você vai no convento e eles cuidam de você. Frei, tú eres franciscano y cuando ya seas grande, tú vas al convento y ellos van a cuidar a ti. E quem vai cuidar estes jovens quando são velhos? Y a estos jóvenes, cuando se jubilan, ¿quién los va a cuidar? Amaram toda a vida, se doaram e na velhice, onde eles vão ficar? Porque ellos amaron toda la vida y se arrepienten. Y después, cuando grandes, ¿dónde van a quedarse? Aqui eu comecei a entender. Precisa fazer alguma coisa. Entonces, aquí yo empecé a entender. Se debe hacer algo. Ele mesmo
mesmo nos ajudou a escrever os primeiros estatutos. Él mismo, el obispo, el cardenal, nos ayudó a escrever los primeros estatutos. E assim nasceu a família da esperança. E assim nasceu a família da esperança. Hoje ela cresceu muito. E hoje ela cresceu muito. São hoje mais de 2.000 membros que fazem parte desta família. Atualmente são mais de 2.000 membros que fazem parte desta família. Tem os padres consagrados, homens, mulheres, tem os casados. Há os sacerdotes, consagrados célebres, homens, mulheres, também os matrimônios. E por que tem tantos jovens, tantos que querem fazer parte desta família? E por que há tantos jovens que querem ser parte desta família? O que tem de especial? Que tem de especial? É Jesus entre nós. É Jesus entre nós. Porque se nós vivemos a palavra e nós nos amamos, Ele está entre nós. Porque se nós vivimos a palavra e nos amamos, Ele está entre nós. E o que Ele quer fazer entre nós? E o que Ele quer fazer entre nós. Porque Ele disse, onde 2 ou 3 se amam, eu vou estar lá. Por que Ele quer estar? Porque Ele dijo, por exemplo, que donde há 2 ou 3 que se amam em meu nome, eu estarei. Porque Ele quer estar. Por quê? Por quê? Ele quer fazer a mesma coisa que Ele fez quando estava aqui na Terra Santa. Porque Ele quer fazer o mesmo que isso, mientras estava aqui nesta terra, na Terra Santa. E que Ele fez? Que Ele fez? E o que Ele hizo? Curou os doentes, sanou os enfermos, fez que os cegos enxergam as coisas, hizo os ciegos mirarem outra vez, verem outra vez, começam a olhar com os olhos da Páscoa e não os olhos de dólar, de sexo. Porque também nos ensina a mirar todo com os olhos de Páscoa e não com os olhos de sexo, com ganância, dinheiro. E depois ele fez aqueles que não andavam, fez que conseguissem andar. E depois isso com que os que já não caminavam, ele hizo com que caminaram outra vez. Curava os leprosos. Curava os leprosos. Até ressuscitou os mortos. Incluso ressuscitou mortos. Quantos chegam na fazenda morto? Quantos que chegam à hacienda que estão mortos? Não tem vontade de viver, tentar de se matar, estão sem ânimo. Espera. Então, que chegam aqui à hacienda sem ganas de viver, tentaram se matar, que chegam aqui sem ânimo para viver. E Deus começa a fazer que eles descobrem de novo a alegria de viver. E Deus hace que eles descobrem outra vez a alegria de viver. Depois, quando estava na terra, ele chamou os pescadores para ser apóstolos. E ele, mientras estava na terra, chamou pescadores para serem apóstolos. Também hoje ele chama todas essas vocações da família, é Deus que chama.
Y hoy también actualmente llama estas vocaciones que tenemos la familia de la esperanza, es Dios que las llama, Mas ele tem que estar entre nós. pero necesitamos que Él esté entre nosotros. Depois, quando eles tinham fome, quem multiplicou os pães e deu é Deus. Después, cuando la gente tuvo hambre, ¿quién multiplicó? Él multiplicó los panes, sació el hambre, es Dios. Nós, quando começamos, Nelson e eu, éramos pobres. Nosotros, Nelson y yo, cuando empezamos, éramos pobres. Eu tinha voto de pobreza, sou franciscano, e Nelson trabalhava na cooperativa, ganhava pouco. Yo tengo voto de pobreza, soy franciscano, y Nelson trabajaba en la cooperativa y ganaba poco. E hoje, quanta coisa a fazenda tem. Y hoy, actualmente, ¿cuánta cosa tiene la fazenda? 170 fazendas no mundo inteiro. 170 fazendas em todo o mundo. E tem fazenda muito grande com muitas casas. E há fazendas muito grandes, com muitas casas. Quem fez tudo isso? Quem hizo todo isto? Quem pagou? Quem pagou? Jesus entre nós. Jesus entre nós. Precisamos entender que significa Deus quer ficar conosco. Necessitamos compreender o que significa Deus que quer, que está conosco. Vamos tentar compreender de outro jeito. Vamos tentar compreender de outra maneira. Vocês conhecem a natureza. Vocês conhecem a natureza? Vocês vejam em volta de vocês tantas árvores, tantas flores, tanta coisa que nasce da terra. Vocês miram a seu redor tantos árboles, flores, quanta coisa que nasce da terra. E tudo tem semente onde tem tudo dentro. E todo traz em si uma semilla que tem todo dentro dessa semilla. E você não precisa fazer nada, está tudo dentro. E você não ocupa fazer nada, todo está dentro desta semilla. A cor, a madeira duro, o gosto da fruta, tudo está no semente. O color, a madeira que é dura, o sabor da fruta, todo está dentro da semilla. E a terra tem todos os alimentos que precisa para o semente crescer. E a terra tem todos os alimentos, todo o necessário para que a semilla cresça. Se você olha uma madeira grande e quantos frutos todos os anos. Se vocês, por exemplo, todos os anos dá muitos frutos. O que nós fizemos para isso acontecer? Lo que hicimos nós para que sucediera isto? Só plantamos. Solamente sembramos. O resto Deus faz tudo. Todo o demás Deus lo hace. Mas se você não planta, vai nascer uma árvore? Pero se você não sembra nada, vai nascer um árbol? Nunca. Não, nunca. Então Deus faz tudo, mas quer a nossa
participação de plantar. Entonces Dios lo hace todo, pero ocupa nuestra participación en este sembrar. E se não plantamos, Deus nos deixa morrer de fome. Y si no sembramos, Dios nos deja morir de hambre. Ele dá tudo, mas quer a nossa participação. Él nos da todo, pero quiere nuestra participación. E assim é com a presença de Jesus entre nós. Y así lo mismo sucede con la presencia de Jesús entre nosotros. Ele vai fazer tudo. Él va a hacer todo. Tudo, tudo, tudo. Todo, todo, todo. E que nós devemos fazer? Y lo que debemos hacer nosotros. Nos amar de verdade, amai-vos uns aos outros. Nos amar de verdad, ámense los unos a los otros. Para mim, inteligente, quem vive este amor com outros. Para mí, inteligente es quien vive este amor con los otros. Porque assim tem Deus e Deus faz tudo. ¿Pode repetir, Frei? Assim, Deus está e Ele faz tudo. Obrigado. Entonces, assim, se Deus está entre nosotros, Ele lo hace todo. É burro quem quer fazer as coisas sozinho. É tonto quem quer hacer as coisas solo. Deixa Deus ser Deus e as coisas acontecem. Deje que Deus seja Deus e as coisas vão a suceder. Eu já estou ficando velho. Já estou muito grande. Em pouco tempo não vou estar mais aqui. Em pouco tempo já não estarei mais aqui. Mas uma coisa eu vi durante toda a minha vida. Pero algo vi durante toda a minha vida. Milagres, milagres, milagres. Milagros, milagros, milagros. Que Jesus fez entre nós. Que Jesus hizo entre nós. Cada mês aqui em Gorá chegam 15, 20, 30 novos jovens. Acá, em Guaratinguetá, a cada mês chegam 15, 20, 30 jovens. Com problemas de todo tipo. Com todo problema. Muitos são ateus. Muitos são ateus. Espíritas, testemunhas de Jeová, ortodoxos, judeus, muçulmanos, de todas as raças e nações. Judios, muçulmanos, ortodoxos, testigos de Jeová, etc, etc, de todo tipo, de todas as nações. E eles vivem conosco este amor. E eles vivem este amor com nós. E sem perceber, eles mudam. E sem que percebam, eles cambiam. Muitos, por exemplo, chegam e dizem: Frei, eu quero me confessar. Muitos chegam e me dizem: Frei, quero confessar-me. Por que quer confessar? Por que querem confessar-se? Estão sentindo que não foi bom que eles fizeram. Estão percebendo, se deram conta que o que fizeram não foi nada bueno. E quem fez eles entender isso? E quem hizo que eles compreenderam isto? Jesus entre nós. Jesus entre nós. Quando os primeiros chegaram, ateus, e queriam confessar, eu pensei: posso confessar um ateu? Quando os primeiros chegaram na fazenda e queriam confessar-se, eu pensei:
¿Será que yo puedo confesar a Deus? Mas eles queriam. Pero ellos querían. Eu pensei, se Deus tocou o coração deles, eu não posso negar. Então eu perdoei a todos. Entonces yo pensé, si Dios tocó el corazón de ellos, yo no puedo negar la confesión. Entonces perdoné a todos. Mas eu não tinha coragem de perguntar a um bispo ou um canonista. Eu pensei, se ele vai dizer não pode, então eu não posso mais perdoar. Pero yo no tuve valor de preguntar a un obispo, a un canonista, que se podría confesarlos. Y entonces, porque me iba a decir, yo, no, usted no puede, entonces yo no podría confesarlos. Mas um dia eu estive com o Papa Francisco. Pero un día estuve con el Papa Francisco. Éramos poucos, um pequeno grupo. Éramos poucos, um pequeno grupo. Eu disse, Santo Padre, eu tenho um problema. Le disse a ele, Santo Padre, eu tenho um problema. Esses jovens espíritas, ateus, eles querem se confessar. Esse clima, Jesus no meu, faz eles entender que fizeram isso errado. Estes jovens, Santo Padre, que são ateus, muçulmanos e outros, querem confessar-se porque se deram conta que lo hacían estava todo equivocado. Eu disse ao Santo Padre, não sei se estou errado, eu perdoo. Le comentei a Santo Padre, ao Papa, não sei se estou equivocado, pero eu los perdono. Sabe o que ele disse? Sabem o que ele disse? Levantou com tanta alegria e disse, você deve perdoar. Ele se levantou de sua cia com tanta alegria e me disse, tu deves perdoná-los. Porque é Jesus que está neles. São filhos de Deus. Porque Jesus é Deus. São filhos de Deus. Eu entendi. O Papa está entendendo que milagre Jesus entre nós faz. Eu entendi e o Papa também compreendeu que Jesus faz milagres entre nós. E com alegria eu agora continuo a perdoar a todos. Então, com alegria, sigo perdonando a todos. Não sei se vocês entendem. Não sei se vocês compreendem. Nossa obra cresceu tão rápido. Cresceu tão rápido. Está crescendo sempre mais. Está crescendo cada vez mais. Este ano vamos abrir mais 5 fazendas. E neste ano 2025 vamos abrir outras 5 fazendas. Tem mais de 50 fazendas já foram doados. Já há mais de 50 fazendas que já foram donadas. E quem faz este milagre? E quem faz este milagre? Quem multiplica estas fazendas todas? Quem multiplica todas estas fazendas? Jesus entre nós. É Jesus entre nós outros. Cada sábado nós temos a missa na televisão. A cada sábado temos a missa transmitida por la tele. E vão ser milhões de pessoas em todo o Brasil que assistem. E são milhões de pessoas em todo o Brasil que acompanham esta missa. E antes de a câmera começa a transmitir, e antes que a televisão empeça a transmitir, eu me encontro com todos. Eu me encontro com todos. E fazemos um pacto entre nós para termos Jesus entre nós. E hacemos um pacto entre nós para que tenhamos Jesus entre nós. Porque só Jesus
passa pela câmera e chega no coração daqueles que assistem. Para que solamente Jesús pase por el video, por la cámara y llegue al corazón de quien mira. Por exemplo, muitas vezes eu preciso pedir ajuda. Por ejemplo, por muchas veces yo ocupo pedir ayuda. Agora, para Moçambique, precisamos madrinhas e padrinhas que adotem uma criança. Por ejemplo, para Moçambique, que está atravessando uma crise, estamos pedindo, necessitamos de padrinos e madrinas que puedan adoptar um niño, uma niña. Paga cada mês R$100 para a criança poder ir na creche e na escola. Pagam mensualmente um valor para que os niños puedan ir al kinder. E não é fácil, precisamos 1.000 madrinhos e padrinhas. E não é algo fácil, porque ocupamos 1.000 padrinos e madrinas. Mas o milagre está acontecendo. Cada vez vem tantos telefonemas. Eu quero. Por quê? Então, e os milagros estão sucedendo cada vez mais. Gente que nos marcam, chamadas, eu quero. E por quê? Quem toca o coração deles? Quem toca o coração deles? Jesus entre nós. Jesus entre nós outros. Depois eu peço que eles ajudem para podermos fazer posto de gasolina, posto de água. E depois pido a gente que nos ajude, que nos apoie para construir postos de gasolina, Frei? Não, de água. De água, sim, perdão. Para que construamos poços de água. E cada um custa mais de $10.000. E cada poço deste custa mais de $10.000. Então fizemos um. Então fizemos um poço. Viu muita água, fizemos filmagem. Viu muita água, hicimos vídeos. E depois lançamos nas câmeras e pedimos quem pode dar um poço. Publicamos os vídeos e perguntamos quem pode apoiar com os poços. Agora já temos 10. Agora já temos 10 poços. Quem toca o coração das pessoas? Quem toca o coração das pessoas? Deus. Deus. Mas ele tem que estar entre nós, senão não pode. Pero há que ele esteja entre nós, porque senão não está, ele não pode fazer nada. Não sei se vocês conseguem entender. Não sei se vocês logram compreender. Um Deus quer fazer milagres. Frei, o seu microfone está desligado. Frei Hans, o seu microfone está desligado. Deve ter desligado por acidente. Aí, sim. Pode repetir a frase toda. Então, um Deus que quer nos ajudar, quer curar, quer multiplicar os pais, quer chamar vocações. Então, é um Deus que faz milagros, multiplica os panes, cura enfermos, chama vocações. Ele quer nos ajudar. Ele quer nos ajudar. Mas ele depende de nós. Pero ele depende de nós. Ele depende que nós nos amamos para ele poder estar entre nós. Ele depende que nós nos amamos para que ele esteja entre nós.
Nós devemos dar chance para Deus fazer os milagres que Ele quer fazer. Devemos dar uma oportunidade para que Deus haga os milagros que Ele quer fazer. E agora nós às vezes brigamos por causa de qualquer coisa. Pero nosotros peleamos por conta de tão poucas coisas. Julgamos, temos ciúmes. Juzgamos a los demás, temos celos. Exploramos um ao outro, somos corruptos muitas vezes e Deus pode fazer nada. Nós outros manipulamos a los outros, somos corruptos. Então, Deus, ao final, não pode fazer nada. O que fizeram com Jesus quando estava na terra? Como pode repetir a... Que fizeram com Jesus quando ele estava aqui na terra? Obrigado. O que fizeram com Jesus mientras ele estava na terra? Mataram ele. Lo mataram. E que ele fez? E que isso ele? Ressuscitou. Veio de novo, disse aos discípulos: eu estou vivo. Ressuscitou, apareceu aos discípulos e lhes dijo: estou vivo. Quero viver entre vocês. Quero viver entre vocês. Por que ele se fez Eucaristia? E por que ele se hizo Eucaristia? Uma pequena hóstia. Uma pequena hóstia. Podemos dizer sem medo de errar. Podemos dizer sem medo de equivocar-nos. Vale mais do que todos os bens desta terra. Esta pequena hóstia vale muito mais que todos os bens desta terra. Mais do que a casa onde vocês moram, mais do que a nossa vida. Vale muito mais que a casa onde vocês vivem, muito mais que a própria vida. Por quê? Porque é Deus. Porque é Deus. Você pode ter um Mercedes. O Mercedes vai junto com você no túmulo? Por exemplo, você pode ter um carro Mercedes, por exemplo, pero este Mercedes te vai acompanhar junto ao túmulo? Todo o dinheiro que existe neste mundo não vai junto. Toda a plata que existe neste mundo, por exemplo, não vai junto ao túmulo, sepulcro. Mas esta pequena hóstia que é Deus vai junto conosco, nos transforma em outro Jesus. Pero esta pequena hóstia, sim, vai nos acompanhar, vai junto com nós outros. Esta hóstia que nos transforma em outro Jesus. E esta palavra que você vive também vai junto. E esta palavra que tu vives também vai te acompanhar, vai junto contigo. Jesus diz: passa o céu, passa a terra, tudo. Minha palavra não passa. Jesus dijo: passará o céu e a terra, passará todo, pero minha palavra não passará. Mas uma coisa que me faz sofrer muito, pero uma coisa que me hace sofrer muito, quando alguns se acham melhor do que os outros. Quando alguns se consideram melhores que outros. Também dentro da igreja. Tem às vezes que se acha mais importante do que os outros. Também dentro da igreja, por vezes há gente que se considera mais importante que outros. Padres, por exemplo, às vezes terríveis, se acham Deus. Sacerdotes, por exemplo, que se consideram Deus mais importante que outros. Quando eu vou dar a Eucaristia a cada um, eu dou igual para todo mundo. Quando distribuo a Eucaristia a cada um, é igual para todos.
Como pode dizer eu sou mais do que o outro? Como podem dizer, soy más que los outros? Que você tem de grande valor é Deus em você. Lo que tiene de grande valor es Dios en ti. E Ele está igual em todos. E Ele está igual em todos. Por isso ninguém tem direito de dizer eu sou mais importante. Por isso que nadie tiene derecho a dizer, eu sou lo mais importante. Jesus disse, quem quer ser o primeiro, seja o último. Jesús dijo, quem quer ser o primeiro, que seja o último. Eu não sei se vocês entendem. Não sei se vocês compreendem. Quando nós acreditamos em Deus, Quando creemos em Deus, acreditamos Ele entre nós, creemos en Él entre nosotros, também acreditar nele que está em todas as dores da humanidade, também crer que Ele está presente em todos os dolores da humanidade. então você começa a ser livre. Então, você empieza a ser livre. Você fica feliz. Você se queda feliz. Ninguém pode te fazer mal. Nada te pode fazer el mal. Mesmo se alguém te mata, Aunque alguém te mate, você encontra Deus. tu encuentras a Deus. A morte está dentro de nós. A morte está dentro de nós. E todos nós vamos morrer. E todos nós vamos morrer. Por isso eu não entendo como alguns ficam tão presos que eu, sempre mais dinheiro. Não entendo. E por isso que eu não compreendo que há gente que sempre busca eu. Sempre busca mais plata. Eu não compreendo. E que Jesus vai nos perguntar no final. E ao final, o que Jesus nos vai perguntar? Eu imagino, ele olha em você como um grande espelho. Eu imagino que ele te mira como se estivesse delante de um grande espejo. Ele olha e veja, sou eu. No espelho você veja você lá dentro. Ele mira e vai dizer, sou eu. E no espelho te mira e te vai mirar dentro. Jesus se vê em você e diz, venha, sou eu, venha. Jesus se vê em ti e te diz, venga. E alguns dizem, mas nem sabemos quem você é, não te conhecemos. E alguns vão dizer, nós outros nem sabemos quem era, não te conhecemos. E ele diz, eu tinha fome, sede, estava preso, doente, estrangeiro, nu. Você me amou. Então, ele te vai dizer, eu estava com hambre, com sede, era estrangeiro, estava enfermo, encarcelado, sem roupa, e você me amou. Está vendo como é importante o amor? Mira como é importante o amor. Não precisamos estudar Deus, precisamos amar. Nós outros não necessitamos estudar a Deus, necessitamos amar. Depois ele olha para o outro lado e olha no espelho. Depois Jesus vai mirar ao outro lado, também no espelho, e não se enxerga. E nos mira. Ele diz, eu não te conheço, estou olhando, eu não me vejo. E ele vai dizer, eu não te conheço, não me vejo em ti.
eles começam a dizer, mas nós falamos de você, nós cantamos, dançamos. Y la gente va a decir, pero hablamos de ti, cantamos, te alabamos tu nombre. Ele diz, eu não vos conheço. Y él va a decir, no los conozco. Por quê? Porque eu tinha fome, sede, e repete tudo. E você não me amou. Porque no conozco, porque yo estaba con hambre, con sed, y va a repetir todo lo que había preguntado antes, y va a decir al final, porque usted no me amó. Estão vendo como amor é fundamental? Ustedes se dan cuenta que el amor es algo fundamental. Por isso Jesus disse, eu vos dou mandamento, eu mando, amai-vos uns aos outros. Y con esto Jesús dijo, les doy mi mandamiento, ámense los unos a los otros. Então, se nós amamos, Ele está entre nós. Entonces, si nosotros nos amamos, Él está entre nosotros. Maior riqueza do mundo. Es la mayor riqueza del mundo. Se nós amamos, no final, juízo final, Jesus se reconhece em nós. Si nos amamos, en el juicio final, Jesús se reconoce en nosotros. Então pode acontecer qualquer coisa no mundo. Entonces puede suceder cualquier cosa en el mundo. A solução é amar. La solución es amar. Mesmo se você olha para teus pecados, teu passado, talvez você fez muita coisa errada. Aunque usted mire a tu história, tu passado, tus pecados, aunque tenha se equivocado muito. Muitos me dizem, Frei, eu não consigo me perdoar. O que eu fiz, eu não consigo esquecer. Muitos me dizem, Frei, não logro perdonar, não logro olvidar-me. Mas lembra-se, o amor cobre uma multidão de pecados. Pero recuerden que el amor cubre una multitud de pecados. Não tem coisa mais importante do que amar. Não há coisa mais importante que amar. Jesus nos pede que nós nos amamos, perdoamos. No Pai Nosso, Ele coloca a importância do perdão. E que Jesus nos pede para que nos amemos, que nos perdonemos. Por exemplo, em la oração del Padre Nuestro, Jesus pone este pedido de perdonar. Aqui nesta terra passa tudo. Aqui nesta terra todo vai passar. Só amor não passa. Solamente o amor não passa. O amor é uma ponte que vai para a eternidade. O amor é o puente que vai hacia a eternidade. Agora, muitos têm medo da morte. Ora, pero muitos têm medo à morte. Mas todos nós vamos morrer. Pero todos nós vamos morrer. A morte está dentro de nós. A morte está dentro de nós. São Francisco chamou a morte irmã morte. São Francisco chamou a morte de hermana muerte. Muitos me dizem, Frei, eu não consigo entender a morte de uma irmã. Muitos me dizem, Frei, eu não logro compreender que a morte é uma irmã. A morte é uma coisa fria, tira uma pessoa que você ama. A morte é uma coisa cruel. A morte é uma coisa fria, nos quita uma pessoa que amamos. A morte é cruel.
É verdade. Lado da morte é isto. Es verdad, un lado de la muerte es esto. Mas tem outras coisas boas na morte. Pero hay otras cosas buenas de la muerte. Vocês podem me dizer uma coisa boa da morte? ¿Tú puedes me decir algo bueno de la muerte? Eu escrevi no caderno todas as coisas boas para me lembrar sempre disso. Yo escribí en una libreta todas las cosas buenas para que siempre me recuerde de esto. Por exemplo, meus pais morreram já há muitos anos, Por ejemplo, mis papás ya hace muchos años que fallecieron, mas eu tenho saudade deles. pero los extraño mucho. Mas tem muitos outros amigos que eu tenho saudade, eu gostaria de encontrar. Pero también tengo tantos otros amigos ya fallecidos que los extraño mucho y quería mucho los encontrar. Quem me dá a possibilidade de encontrar e abraçar de novo? ¿Quién me da la posibilidad de encontrarlos y abrazarlos otra vez? Só a morte. ¿Solamente la muerte? Não é uma coisa boa? ¿No es algo bueno? Na minha casa aqui mora a mãe do Nelson. En mi casa aquí vive la mamá de Nelson. E ela teve 7 anos atrás AVC. Y hace unos 7 años que ella tuvo un ABC, un derrame cerebral. Não fala, não anda, não entende mais nada. Não habla, não anda, não compreende mais nada. Recebe alimentação artificial. Recebe alimentação artificial. Sempre devemos levar da cama para a poltrona, poltrona para a cama. Sempre devemos movê-la de la silla para la cama, de la cama para la silla. Ajudar ao banho, ela não faz nada. Apoiá-la em seu banho, porque ela não faz nada. Quando eu visito, eu digo, Dona Ana, quem pode te dar de novo a língua, andar, toda essa virtualidade? Sempre quando la visito, eu le comento, Senhora Ana, quem pode te fazer a que hable outra vez, que camine, que haga todo, la vitalidade? Só a morte. Solamente a morte. O se eu vejo a injustiça deste mundo, me dá tanta raiva. Pero se eu miro tanta injustiça que há neste mundo, eu me molesto muito. Alguns têm tudo, e outros morrem de fome. Alguns têm todo e tantos outros morrem de hambre. Não é assim Deus fez o mundo. Ele deu para todos. Não foi assim que Deus fez o mundo. Ele deu para todos. Quem pode nos libertar desta injustiça? Quem pode nos liberar desta injustiça? Somente a morte. Solamente a morte. O se eu vejo as guerras deste mundo, pessoas gastam dinheiro para matar os outros. Se eu miro as guerras deste mundo, pessoas que gastam dinheiro para matar outras pessoas. Roubam e se fazem ricos da miséria dos outros. Roubam e se tornam ricos por em cima da miséria de outros.
Quem nos pode libertar disso? Quem nos pode fazer livres disto? Só a morte. Solamente a morte. E também, se somos sinceros, nós também temos tantos defeitos dentro de nós que nos faz às vezes triste, não conseguimos superar. Quem pode nos libertar de todas essas angústias, traumas, sofrimentos? Só a morte. Então, se somos sinceros, miramos dentro de nós outros e reconhecemos tantas misérias que temos, tantos pecados, e que nós outros, e quem nos pode liberar disto tudo? Solamente a morte. Estão vendo tanta coisa boa? Miram tantas coisas buenas. Se não tivesse a morte, precisávamos inventar. Se não existir a morte, necessitaríamos inventar, criar. Porque só a morte nos leva para o paraíso, para Jesus, Nossa Senhora. Só a morte. Porque solamente a morte nos pode levar ao paraíso, junto com Jesus, junto com a Virgem Maria. Solamente a morte. Agora, quem durante a vida ama e experimentou Jesus no meio, que o paraíso, ele não tem mais medo da morte. Pero quem amou durante sua vida, experimentou Jesus em meio, agora já não tem medo, e descer o paraíso, já não tem medo da morte. Porque lá nós continuamos a viver na presença de Jesus. Porque allá no paraíso vamos seguir vivendo na presença de Jesus. Tá bom? Está bem? Amigos, vocês são jovens, podem ainda amar muito. Sim, amigos, vocês todavia são jovens e podem amar muito. Não tenham medo de amar. Não tenham medo de amar. Obrigado, né? Graças. Vocês sabem, este ano, no nosso calendário, está planejado visita a México, visita a Guatemala, visita a Colômbia, visita aos Estados Unidos. Nelson, Lúcia, Iraci e o Frei. Vocês devem saber já que em nosso calendário, neste ano, vamos fazer várias visitas, México, visitas a Guatemala, visitas a Equador, visitas a Estados Unidos. Iremos nós outros. Colômbia. Nelson, Iraci, Luci e eu, Frei. Rezam para nada acontece, para conseguirmos viajar. Recem para que nada suceda, para que podamos viajar. E depois eu vou dar um abraço pessoal para cada um. E depois vou dar um abraço personal a cada quem. Abraço forte. Um abraço forte. Obrigado, né? Graças. Um coraçãozinho. Frei, vou lhe dar a bênção final, tá bem? Para terminar. Sem dúvida. Esse Deus que nos ama imensamente, este Deus que nos ama muitíssimo e que morreu por nós outros, Ele vos abençoe para vocês podem também amar. Ele los bendiga para que vocês também possam amar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Frei. Paz e, sem dúvida, o próprio Deus nos acompanha.
Sim, graças. Muito obrigado. Obrigado, tenhamos Jesus entre nós. Tchau. Sim, tchau. Tengamos Jesus entre nós. Obrigado, Frei.